Olá, professores, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, né? Falando da PND, hoje é a nossa última aula pré-prova, nossa prova será agora dia 26. Desejo a vocês uma ótima prova, tá, pessoal? E aí, quem tiver com dúvidas, dá uma faladinha no chat, manda mensagem no privado, tá? Então, hoje eu preparei 5 questões relacionadas à nossa prova da PND do ENAD de 2017, já que a última nós resolvemos 2024, 2020, essa foi de 2017, que é a última que teve as licenciaturas, ok? Então, vamos lá, nossa primeira questão. Olá, pessoal. Estamos seguindo aí com a primeira resolução da primeira questão, né, do conteúdo da prova do ENAD de 2017. Então, a primeira questão, ela diz assim: o butioneno pode ser obtido por meio da dimerização do eteno. Ambos os compostos são gasosos a temperatura ambiente e a dimerização do eteno produz, conforme as condições experimentais, diferentes proporções de butioneno e but2eno, que é o cis e o trans, e produtos adicionais de oligomerização. Nesse contexto, é mais conveniente medir-se a eficiência de um sistema catalítico para a dimerização do eteno, usando-se as técnicas de... Aí ele vem com espectroscopia de Raman, cromatografia líquida de alta eficiência, ressonância magnética nuclear do carbono, espectroscopia no infravermelho de refletância difusa e cromatografia gasosa acoplada à estequiometria de massa. Bem, é um processo que nós vamos falar relacionado à isomeria, que tanto cis quanto a trans. Então, nós vamos observar os compostos e tentar relacionar o buteno, o butioneno e o but2eno ao processo de dimerização e ver qual é aquele melhor que forma para fazermos a análise quantitativa da concentração e da massa do produto. Então, analisando, né, cada uma das alternativas, nós vamos analisar primeiro a letra A, que é a espectroscopia de Raman. A espectroscopia de Raman, ela é usada principalmente para analisar a estrutura vibracional, ok? Então, ela não é uma técnica padrão utilizada para a quantificação de misturas complexas de gases ou líquidos voláteis em química analítica. Então, a gente não utiliza a espectroscopia de Raman porque ela é utilizada mais para sólidos. Então, nesse ponto aqui, nós vamos eliminar a letra A, porque a espectroscopia de Raman ela é utilizada para a gente fazer o quê? Para a gente fazer análise de sólidos, ok? A letra B, nós vamos ter a cromatografia líquida de alta eficiência. Bem, né, chamada também de HPLC. Ela é excelente, né, para separação de compostos não voláteis ou termicamente instáveis. Porém, ela é inadequada para separar gases e líquidos orgânicos, que são voláteis, que é o caso do eteno e do buteno. Então, nesse caso aqui, a cromatografia líquida, né, ela de alta eficiência, ela não vai ser utilizada porque ela não faz separação de líquidos voláteis, beleza, pessoal? Então, a gente tem que só relembrar essas estruturas. Já quando falamos da ressonância de carbono, a RMN do carbono, então, voltando, né, falando da ressonância magnética nuclear de carbono, que é a RMN de carbono, ela vai ser usada para determinação estrutural, só que, embora ela possa, em princípio, né, quantificar qualquer componente de uma mistura, a ressonância magnética quantitativa ela é menos sensível e muito mais demorada do que a cromatografia. Então, assim, aqui a gente tem um problema, questão de tempo mesmo, entendeu? E esse tipo requer uma boa separação prévia, porque ou os solventes são deuterados
ou eles são calibrações complexas. E aí, a ressonância magnética, ela não se torna viável nesse caso, tá? Quando nós observamos agora, né, na letra D, a espectroscopia de infravermelho por refletância difusa, né, que é a DRIFTS. Desculpa, gente. Ela é geralmente usada em análise de sólidos, tá? Como catalisadores heterogêneos, não sendo técnica ideal para análise de produtos gasosos e líquidos voláteis. Então, assim, não dá, né? Não dá para usar porque ela é para sólidos. Então, tchau, ressonância, espectroscopia de infravermelho. Sobrando para a gente a letra E, que é a cromatografia gasosa adaptada à espectrometria de massa. Por quê? Ela já diz, né? Cromatografia gasosa. Eu nem ia ler as outras, eu ia marcar ela diretamente já, que aqui ele diz que os compostos são gasosos à temperatura ambiente. Então, para mim, eu já utilizaria isso aí para matar a minha questão, ok? Porque quando a gente fala, né, da cromatografia gasosa, que é a AGC, ela é uma técnica de separação por excelência, né, para misturas de compostos voláteis e termicamente estáveis, que aí a gente vai falar do etano e do buteno. E o GC, ela consegue separar e quantificar o eteno não reagindo e o butiueno, né, e os seus isômeros cis e trans, de but2eno e outros oligômeros. Então, ela é a ideal para a gente fazer isso. Portanto, eu marcaria sim através da leitura dos compostos. Então, a partir daí, nós vamos para a próxima questão, que é a questão de número 2. Então, pessoal, vamos lá para a nossa questão de número 2. É uma questão que traz o análise aí de pH. Então, vamos lá. Uma professora propôs como desafio a identificação de 5 soluções aquosas desconhecidas, de composição igual a 2 gramas por litro, ou seja, a concentração 2 gramas por litro. A professora informou os 5 possíveis solutos, né? O cloreto de cobre, o CH3COK, o H2CCOH, né? O hidróxido de bário e o carbonato de sódio, certo? E para fazer a identificação, os alunos receberam um pHmetro, um bico de Bunsen e um fio de níquel-cobre, ok? Níquel-cromo, desculpa, limpo, cuja chama era azul. Os valores do pH e as cores da chama das 5 soluções foram registrados na tabela abaixo. Então, a gente viu, né, que a solução 1, ele produzia um pH 12, amarela, a 2, 5, azul, 3, 10, verde, 7, 4, 7, vermelha e 5, 8, violeta. Então, vamos lá. Vamos lembrar, né? Nós estamos falando aqui de pH. A gente sabe que o pH, né, ele é uma escala, né, o potencial hidrogênio iônico é uma escala que vai de 7. Ai, minha gente, tá terrível isso. Que vai do 7. Deixa eu tirar daqui. Cadê, Miguel? Eu assisti, ela assistiu comigo. Eu e a Vera. Foi comigo. Tá bom. De 7 a 14. E aí, o que acontece?
Nós sabemos que... de 7 a 14 não, desculpa, gente. De 1 a 14. Foi mal. Aí eu tava pensando o seguinte. 1 a... Deixa eu apagar isso aqui de 1 a não. Vamos lá. pH. Quando nós tivermos o pH que for menor que 7, quando nós tivermos pH menor que 7, ele será ácido. Quando o nosso pH ele for maior que 7, o nosso pH maior que 7, ele será básico. E isso está relacionado, né, ao potencial hidrogênio único, ou seja, a quantidade de hidrogênios ionizáveis que nós vamos ter na nossa molécula, ok? E aí, para resolver essa questão, nós vamos ter o cálculo estimativa de pH dos solutos em solução aquosa, de 0,2 molar, né, e o teste de chamas para identificar os cátions metálicos presentes em cada sal ou base ali relacionada, ok? Então, vamos lá. Hidróxido de bário, que foi o primeiro elemento que ela botou lá, né? A gente tem aí um dos elementos, hidróxido de bário. Hidróxido de bário é uma base forte, ok? É uma base forte. E ela vai ter um pH alto, entre aí mais ou menos 13,3. Né? Lembrando aí as nossas tabelinhas. Vendo isso, o nosso primeiro elemento nós já sabemos que ele é básico, né? Até pela forma do pH. Então, elemento 1 é básico. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. E aí eu vou usar o preto para escrever, beleza, pessoal? Tá muito feio. Então, Filho de Miguel. Desculpa aí, pessoal, porque tem uma criança pequena que não sabe a hora de ficar quieta. Ah, perdão aí pelo acontecido. Então, o primeiro elemento é básico, então é uma base, que o primeiro composto é básico. O segundo composto, né, ele tem um pH baixo, menor do que 7. Então, sem saber quem é o elemento, nós já identificamos que ele é um ácido, né? Ele é ácido, beleza? Ó, o 3, ele tem pH 10, então ele é básico. O 4, ele tem pH 7, ele a gente chama de neutro, né? Aquele elemento neutro, tipo a água. E 5 tem pH 8, que também é básico, ok? A partir daí, nós vamos agora falar de cada um dos elementos. Eu comecei falando do hidróxido de bário, que é uma base forte, que tem um pH aí entre seus 13. O segundo elemento, né, o HO2, CCO2H, é o ácido oxálico, tá? É porque temos o ácido oxálico, que é um ácido muito fraco, entre fraco e moderado. Não vamos dizer que ele é muito fraco, mas ele é fraco e moderado. Ele tem um pH baixo, né? Mais ou menos aí nos seus K6, 5,6 o nosso pH. Quando falamos do carbonato de sódio, né? O carbonato de sódio é um sal básico, tá? E ele é um sal gerado a partir da hidrólise, né, do CO3 2-, que é o carbonato. Que aí o pH dele é um pH moderado, mais ou menos o 12.
Quando nós temos aqui, nós temos o CH3COK, que é um sal também básico, né? Que é o derivado do potássio, beleza? E aí a gente vai fazer, né, os cálculos, ok? Dos pHs, mais ou menos aí. E a nosso cloreto de cálcio também é um sal básico, tá? E ele tem um pH mais neutro, ok? Então, vamos lá. Quando a gente vai calcular o pH para 0,2 molar de cada uma das substâncias, nós vamos lembrar que para calcular o pH, nós vamos usar que pH, né, é igual. Ai, gente, escrever assim é tão ruim, mas vamos embora, né? É igual a menos o log de H+. Seja menos o log da concentração de H+. Perfeito, pessoal? Menos o log da concentração de H+. E o pOH é a mesma coisa, sendo que é a concentração de menos o log da concentração do OH-. Ok? E aí a gente vai começar com o hidróxido de bário, tá? Que é uma base forte, é uma base biprótica. E aí, quando a gente pegar aí, ela tem mais ou menos, né, multiplicando aí a quantidade nós vamos pegar a quantidade de hidroxilas, para saber a concentração. Nós vamos pegar a quantidade de hidroxilas, que são duas, e multiplicar pela concentração da amostra, que é 0,2. E aí nós vamos achar 0,4 molar. Então, o pH dela aí, quando for 14 menos 13, menos 0,4, né? Vai dar 13,6. Então, ela é uma base forte, ok? Quando falamos do carbonato de sódio, ele é uma base forte, o seu pH é significativamente maior do que o CH3COK, porque é uma base orgânica, ok? O Na2CO3 é uma base inorgânica. E o ácido oxálico é um ácido biprótico, com KI relativamente alto, ou seja, quando a constante de ionização é alta, o pH é muito baixo, tá? Quando nós fazemos a estimativa de chama, nós sabemos que o bário é verde, o cálcio é vermelho tijolo, o sódio é amarelo, né, amarelo alaranjado forte, e o potássio é violeta. Ok? E aí a gente vai comparar os dados que nós vimos, né, com a tabela. Quando nós comparamos, por exemplo, pH 12 aí da tabela é o mais alto. Beleza? E a cor é amarela. Então, provavelmente nós vamos identificar aí o elemento que tem teste de chama amarelo. Quem dá cor amarela é o sódio. Então, nós vamos para as questões onde o sódio, ou seja, o carbonato de sódio, seja o primeiro elemento. E aí nós já eliminamos de cara as letras A, D e E. Por que eliminamos essas três? Porque elas não têm um elemento básico forte no começo, ok? E aí a gente já sabe que vai ser inicial um cloreto de sódio. Quando nós olhamos o segundo elemento, nós vemos que o pH dele é ácido, né? E ele é azul, só que ele é um ácido muito fraco, tanto que o pH ele é 5. E aí o ácido fraco que eu falei, né, agorinha, e é o único ácido que nós temos, é o ácido
oxálico, que é o H2O, é o HO2CCO2H. Ou seja, qual é a única alternativa que temos? O ácido oxálico. É a letrinha C, gente. Então, aqui nós temos a letra C, tá? Porque até então a nossa questão, ela já deu, né, que só tem um composto ácido, o que facilitou a resolução da questão. Mas, de mesma forma, eu vou continuar a explicação dos outros três elementos. No terceiro, nós vamos ter pH 10. pH 10 é básico, tá? E a cor é verde. Pelo teste de chama, nós sabemos que o elemento que tem a cor verde é o bário. Portanto, hidróxido de bário seria a terceira opção, tá? A solução 4, ela vai apresentar pH 7, que é neutro, e cor vermelha. O único elemento que eu falei que tinha um pH mais neutro e cor vermelho tijolo é o cloreto de cálcio, tá? Porque a característica do Ca2+, que é do cálcio, é presente no cloreto, é essa coloração vermelho tijolo. A solução 5, ela tem a pH 8, que é um pH básico, né? Levemente básico, e a característica do sal, que é formado por um ácido fraco e uma base forte, ok? E aí ele vai mandar uma cor violeta pelo texto de chama por conta da presença do potássio. Pessoal, então aí por essa solução a gente vai ter correspondência à opção C. Veja, eu resolvendo essa questão, eu resolveria exatamente assim como eu botei aqui para vocês. Eu não faria nenhum cálculo. Eu apenas analisaria as cores, tá, pessoal? E aí, sabendo os ácidos e conhecendo os elementos químicos, eu faria desta forma, tá? Analisaria como eu coloquei na tabela aqui, ó. Como eu coloquei aqui, né? Quem é ácido, quem é base. Lembrar da concentração de pH, porque caso peça. E aí só juntando as pecinhas das questões, tá, pessoal? Então, é uma forma simples de fazer. Vamos já para a próxima questão. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, compõem uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre, sobre o desenvolvimento sustentável em setembro de 2015. Nessa agenda, representada na figura a seguir, são previstas em ações diversas de, são previstas ações em diversas áreas para o estabelecimento de parceria de grupos e redes que favoreçam o cumprimento desses objetivos. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, com os 17 objetivos relacionados à economia, à sociedade e à biosfera, ok? E aí, considerando o que a ODS, que as ODS devem ser implementados por meio de ações que interagem a economia, a sociedade e a biosfera, avalie as afirmações a seguir. Aí ela diz: o capital humano deve ser capacitado para atender às demandas por pesquisa e inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. A padronização cultural dinamiza a difusão do conhecimento científico e tecnológico entre as nações para a promoção do desenvolvimento sustentável. Os países devem incentivar as políticas de desenvolvimento do empreendedorismo e de atividades produtivas para a geração de empregos e que garantam a dignidade de pessoas, da pessoa humana. É correto afirmar o que se afirma aí. Então, nós vamos analisar aí, né, e ver o que é que se afirma relacionado a essas questões. Então, essa questão 3, né, ela vem abordar, né, os objetivos da ODS, que é os objetivos, né, da ODS, de desenvolvimento sustentável, focando na sua natureza da integração das dimensões economia, sociedade e biosfera, conforme o diagrama mostra aí,
E essa análise, e vamos fazer agora, né, uma análise das afirmações sobre as perspectivas da Agenda 2030, né, da COP30 e das 17 ODS que visam o desenvolvimento sustentável. Então, quando ele fala aí na primeira que o capital humano deve ser capacitado para atender as demandas por pesquisa, essa afirmação ela é correta, porque o desenvolvimento sustentável ele, para ser alcançado, depende muito das inovações tecnológicas, porque vão ajudar a diminuir os impactos ambientais causados pelo uso excessivo dos recursos naturais, ok? E aí a gente vai ver a ODS 4, que ela fala de educação de qualidade, e a ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, que vão trazer a importância da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e da capacitação do capital humano para encontrar soluções sustentáveis que visem o melhoramento do nosso sistema de utilização de recursos naturais, minimizando assim os impactos diretos na natureza. 2. Quando falamos da padronização cultural dinamizada, a difusão do conhecimento científico e tecnológico entre as nações para a promoção do desenvolvimento sustentável. E aí, analisando nessa afirmação 2, a gente vê que está errado. Por quê? O desenvolvimento sustentável e a agenda do COP30, ela valoriza a diversidade cultural e o conhecimento local. E aqui ele diz, né? Padronização cultural. Gente, não dá para ter padronização cultural. A cultura ela é algo que traz a formação da identidade do indivíduo. Então aí a gente já sabe que está errado, né? Na 3 ele diz: os países devem incentivar as políticas de desenvolvimento do empreendedorismo e de atividades produtivas, com geração de empregos que garantam a dignidade da pessoa humana. Na análise, nós observamos aí, ela vai trazer sim a uma solução assertiva, já que nós estamos relacionando aí a o inclusivo e sustentável, que é o que é tratado na ODS 8, trabalho decente, crescimento e crescimento econômico. E aí ele vai particularmente visar promover o conhecimento econômico sustentado, inclusivo e pleno, produtivo, decente para todos, que vai incluir o empreendedorismo e a garantia da dignidade humana, certo? Então, em conclusão, nós vamos ver que as afirmações apenas 1 e 3 estão corretas, ok? E aí a nossa letra D de Deus, ok, gente? Vamos para a nossa quarta e última questão do dia, que é a nossa questão sobre hidrogênio, hidrogéns. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos hidrogéns. Os hidrogéns são materiais poliméricos. Deixa eu pegar só, mandar uma aumentada aqui para facilitar. Então, os hidrogéns são materiais poliméricos em forma de pó, grão ou fragmentos semelhantes a pedaços de plástico maleável que surgiram nos anos de 1950 nos Estados Unidos da América. Desde então, têm sido usados na agricultura. Os hidrogéns ou polímeros hidrorretentores podem ser criados a partir de polímeros naturais ou sintetizados em laboratório. Os estudos com polímeros naturais mostram que eles são viáveis ecologicamente, mas ainda não comercialmente. Okay? No infográfico abaixo explica-se como os polímeros naturais superabsorventes, quando misturados ao solo, podem viabilizar as culturas agrícolas em regiões áridas. Gente, na minha opinião, essa questão aqui ela traz
Quando olhei, eu pensei que fosse biologia. Inclusive, eu voltei 3 vezes na prova do ENAD para verificar se realmente estava idêntico, né, com essa, essa situação. E aí eu fiquei meio assim, mas é realmente uma questão de química, mas parece muito mais de biologia, né? Mas vamos embora. Então, essa questão 4 ela vai trazer o uso dos hidrogéis, que são polímeros superabsorventes dentro da agricultura. E a resposta, né, ela deve ser fundamentada na informação apresentada no infográfico e no texto introdutório. Então, quando nós analisamos as opções, a gente deve focar na função de aplicação e a viabilidade dos hidrogéis conforme material de apoio. No texto e no infográfico, ele afirma que os hidrogéis são polímeros que absorvem a água e liberam gradualmente as plantas as plantas, o que eles visam melhorar a umidade do solo por mais tempo e aumentar a taxa de absorvência das plantas em condições de seca e possibilitar o cultivo de grãos em regiões áridas. Portanto, analisando, né, as questões, vamos analisar a primeira que diz assim, letra A. O uso do hidrogel em caso de estiagem propicia a mortalidade dos pés de café. Gente, como é que ele vai proporcionar a morte dos pés de café? Se a vantagem do hidrogel é justamente aumentar a taxa de sobrevivência das plantas em caso de seca, já que ele libera dosagens de líquidos dentro do solo, deixando o solo um pouco mais úmido. Então, assim, porque eles são, como diz no texto, né? Como é o nome dos polímeros super absorventes. Gente, então aqui na letrinha aqui, ó, a gente sabe que é falso, porque ele diz que propicia a morte dos pés de café. Então aqui a gente já sabe que é falso, ok? Quando nós olhamos na alternativa B, ele diz assim: o hidrogel, criado a partir de polímeros naturais, deve ter seu uso restrito a sólidos áridos. Só que no texto ele diz o quê? Ele quer viabilizar culturas em regiões áridas, mas o uso geral, conforme a aplicação de modelos comerciais na agricultura geral, né, que são florestas e estufas, então a restrição ao solo árido não faz sentido. Ela é contrária ao que diz no texto, né? Então também está falsa a letra B. Então aqui a gente elimina essa, elimina a letra B. Beleza? Quando ele vai na letra C, ele diz assim: os hidrogéis são usados em culturas agrícolas e florestais em diferentes tipos de solo. Está correto? Por quê? O infográfico ele mostra na etapa horário do plantio e menciona que os hidrogéis são usados principalmente em florestas e estufas e que a etapa vantagem, né, do hidrogel que ele fala generaliza para o uso do cultivo em geral, porque ele melhora o cultivo. Então, o uso em diferentes tipos de sólidos está implícito no texto. Ó, já está vendo por que a gente precisa estudar língua portuguesa lá com a outra professora para ver a questão da interpretação. Então, a letra C é a letra correta. Mas mesmo assim, nós vamos analisar as outras duas letras, que é a D e a E. Na letra D, ele diz assim: o uso de hidrogéis naturais é economicamente viável em lavouras tradicionais de larga escala. Está errado. Por quê? O texto introdutório ele afirma que os polímeros naturais ainda não são economicamente viáveis. Por quê? Porque é caro, o custo é alto. Então, devido ao custo, ele não é economicamente viável. Então, letrinha D está errada por conta disso. E na letra E ele diz assim:
O uso de hidrogénio permite que as plantas sobrevivam sem água da irrigação ou das chuvas. Gente, o hidrogel ele retém água, né? E retém a água, né, de irrigação, da chuva, aumenta o tempo que a água da chuva ou da irrigação é retida no solo. Eles não eliminam a necessidade de água. Em momento nenhum foi dito que ele iria eliminar a necessidade da água. Então, tá errado. Então, aí a gente viu que a resposta correta é a letra C. Bem, pessoal, chegamos ao fim, né, do nosso simuladinho de hoje. Eu queria agradecer a vocês, primeiramente, a oportunidade de ter dado essas aulas para vocês de Química, ter trazido aí um pouquinho do meu conhecimento, aprendido também com vocês, tá certo? Queria dizer a vocês que foi um prazer estar com todos vocês e que vão lá e arrasem, gente. A PND é só a porta de entrada, não é o fim, é o início, é o começo de tudo. E vendo aí esse pouco tempo, né, que nós caminhamos juntos, porque passou assim, ó. Eu posso dizer que eu aprendi muito também com vocês, que vocês lutem, que vocês corram atrás, que vocês tentem. Não deixem, né, de última hora, revise. Se tiver dúvida, pergunte. E no fim é isso, gente. Vocês estão de parabéns. Eu agradeço por ter tido a oportunidade de ensinar vocês. Beijo grande, que Deus abençoe a todos e domingo arrasem na PND, ok? Até a próxima, pessoal.